Olá pessoal, na aula passada nós terminamos a implementação do grid para ele exibir propriedade dentro de propriedade. Eu vou executar aqui para a gente ver onde nós paramos. Então vou em venda, pedido. Aqui eu clico no botão emitente, ele abre a tela de filial e a gente implementou esse grid aqui. Então quando eu pesquiso, eu tenho uma filial, dentro dessa filial tem uma pessoa, tem o código e a descrição. Então aqui nós implementamos o grid para exibir de forma correta. Hoje então nós vamos configurar esse grid, o botão selecionar e o botão cancelar para ele fechar a tela e jogar o item selecionado nesse caixa de texto e já salvar a informação aqui na tela para poder depois finalizar o pedido e usar ela para o que precisar, tá? Então vamos lá. Então eu vou aqui na camada de apresentação, na minha Solution Explorer, na camada de apresentação, eu vou abrir aqui o formulário de pesquisar filial, FRM filial pesquisar. A primeira configuração que nós vamos fazer é para esse grid não aceitar múltiplas seleções, para o usuário não conseguir ficar clicando em várias linhas ao mesmo tempo, selecionar várias. Tá? Então, botão direito, propriedades, properties ou F4. Então aqui tem a opção, clica no grid, né? Multi-select, ó, ele está verdadeiro. Então essa opção aqui, nós vamos colocar ela como falso. Não aceita múltiplas seleções. A primeira configuração é essa. Só vai deixar uma linha selecionada por vez. Segunda configuração, tipo de seleção. Eu quero que a linha esteja completamente selecionada sempre. Então, eu vou aqui em Selection Mode e vou colocar Full Row Selection, que tradução é linha inteira selecionada, que é essa opção aqui, ó. Então agora, sempre que o grid abrir, ele já carrega com a linha inteira selecionada. Sempre que tiver um registro, vai ter uma linha inteira selecionada. Tá? Então essas são as duas configurações básicas para esse tipo de aplicativo que nós estamos desenvolvendo. Para o grid já está ok, agora vamos para o botão cancelar. O botão cancelar, esse cara aqui, eu tenho algumas formas de implementar ele. Tem como você dar um clique duplo e no evento clique dele, colocar dialog result é igual a cancel. Mas tem como fazer isso visualmente também, que é mais fácil. Então vou mostrar para vocês como faz visualmente. Botão direito, propriedades, properties. Então vamos nas propriedades. E aqui tem uma propriedade que chama o resultado da tela. Dialog result. Esse cara é a informação que a tela devolve para a tela de baixo, que chamou ele. Toda vez que vocês forem fechar uma tela e quiser saber se a tela cancelou, ok, sim, não, vocês vão utilizar essa propriedade aqui. Então se a gente colocar cancel aqui, então estou falando para ela o seguinte: quando clicar nesse botão, eu quero que venha nessa propriedade e seta cancelar. Toda vez que você seta essa propriedade, a tela se fecha. Tá? Então isso aqui você fala, é como se você estivesse falando fecha a tela e devolve cancelar para a tela de baixo. Tá? Então toda vez que apertar o botão cancelar não vai fazer nada, simplesmente vai fechar a tela e devolver o cancel para a tela de baixo. Então a tela de baixo vai saber que você apertou o botão cancelar. Ok? O próximo passo é implementar o botão selecionar. Então nós vamos selecionar. O que nós vamos fazer? Quando o usuário apertar o selecionar, a gente vai pegar aqui, vai olhar se tem alguma linha no grid. Existe alguma linha? É maior que zero as linhas do grid? Sim. A gente pega a linha selecionada e coloca num local que a gente vai chamar de variável, numa variável pública, numa propriedade pública, para a tela de baixo vir buscar essa informação e colocá-la dentro dela. Tá? Então selecionou, tem linha no grid? Tem, coloca numa propriedade pública e devolve o ok para a tela de baixo. Fala, deu certo, pode pegar a informação que está lá disponível para você. Então vamos lá, evento clique, lembra que quando você clica duas vezes no botão, o evento clique é o principal e vai ser ele que vai ser chamado. Vou clicar duas vezes aqui nesse botão, ó. Então aqui em cima ele já me levou para o C Sharp, né? Então aqui está o design e aqui eu fui para o C Sharp. Então estou no código C Sharp do form de filial pesquisar. E aqui ele já criou aqui a parte para mim do botão clique. Então vamos lá, primeira coisa, vamos verificar se existe alguma linha selecionada no grid. Então se o nosso grid, que a gente chamou de DGW principal, ponto, como é que é linhas em inglês? É rows. Ponto contar em inglês, count. Contar a quantidade de linhas do meu grid. Se existir linhas no grid, quer dizer, se for maior que zero, quer dizer, só é possível o usuário ter selecionado uma linha se existir linhas, correto? Se não existir linhas, ele não tem como selecionar. Então, se ele for menor que zero, coloquei o contrário. Se ele for menor que zero, vamos dar uma mensagem aqui, ó, messagebox.mostrar. E aí coloca nenhuma linha selecionada.
ponto. E dá um return para ele parar aqui e não fazer o que tiver daqui para baixo, tá? Sempre que você coloca o return, ele para no return, ó, termina aqui. Tudo que eu escrever daqui para baixo não é executado. Então, se ele entrar nesse bloco, ele vai dar mensagem e vai parar, não vai executar para baixo. Se ele não entrar, ele vai cair aqui, ó. Se ele cair aqui, então quer dizer que tem linha no grid. Se tem uma linha, pelo menos uma, a gente configurou para Full Rule Select, quer dizer que ela vai estar selecionada, então eu tenho certeza que uma linha está selecionada. Então eu vou pegar essa linha, que é uma filial, que nós estamos na tela de filial, e vou colocar numa variável lá em cima. Vou lá no começo da classe declarar então a propriedade pública que eu vou colocar essa informação que o usuário selecionou. Então vou lá em cima, no comecinho, ó, bem no comecinho, ó, tem a minha classe, que é AirDeform, logo aqui no começo eu vou declarar essa variável. Então quando a gente fala que é propriedade, tem como você criar aquele code snippet que te ajuda. Ó, você coloca property, ó, prop, ele já apareceu aqui o papelzinho, ó. Então se você der 2 tabs ele já constrói, ó, tab, olha lá, ele já constrói pra gente. Então é public, que é pública, que significa que o outro formulário, que é o de pedido, vai conseguir vir aqui pegar tudo que é pública, todos os forms que chamam esse form conseguem enxergar. Vai ser uma filial que eu vou devolver aqui, ó. O tipo é um filial e o nome a gente coloca filial selecionada, para a gente saber que foi a filial que o usuário selecionou aqui dentro desse form. E o getSet é padrão, quer dizer que é uma propriedade pública que ele pode pegar ou setar ela, tá? Então está feito aqui nossa propriedade pública. E agora nós vamos usar ela lá embaixo no evento clique. Então vou lá, que está lá no finalzinho. Então voltei aqui. Então olha lá, o usuário apertou o clique lá, deu selecionar. Checamos, existe linha? Existe, quer dizer que tem pelo menos uma e ela está selecionada. Então pelo menos existe uma linha selecionada. Então aqui eu vou falar filial selecionada vai ser igual. Como eu configurei o grid para ser apenas uma seleção por vez, então eu sei que ele vai pegar apenas uma linha selecionada. Então eu vou falar o seguinte, datagrid.selectedRows, linhas selecionadas, se fossem múltiplas aqui estariam todas elas, mas no nosso caso só tem uma, então eu posso pegar a primeira linha selecionada, que é index 0. DataBoundItem. DataBoundItem quer dizer o objeto que está sendo exibido lá. No nosso caso é uma coleção de filial. Então se eu sei que é uma coleção de filial, eu já vou fazer a conversão aqui para filial, que é uma filial dentro da coleção. Então peguei uma filial, que é uma, cada linha representa uma filial. Converti isso para filial, falei que é uma filial e joguei dentro da filial selecionada lá no topo da tela. Feito isso, eu venho aqui no final e falo assim que pode fechar a tela, devolvendo um OK para a tela de baixo de pedido, para ela saber que deu tudo certo. Então como é que eu fecho a tela? Que eu mostrei lá para vocês por design no botão cancelar, que a gente colocou cancelar lá. Aqui nós vamos fazer via código, ó, dialog result é igual, ó, ele já sugere aqui para a gente aqui o code snippet, ó. Então já tem a opção, é só a gente pôr o ponto, ó. Então quando você dá um igual espaço, ele já sugere, você aperta o ponto, ele já te traz as opções, ó. Então essas são as opções que você pode devolver para a tela de baixo. Ó, no nosso caso nós vamos devolver o OK, que é esse que está selecionado. OK, ponto e vírgula. Ok, só isso, pessoal. Tem linha? Tem. Pego a linha selecionada, pego a primeira que é selecionada, só vai existir uma no nosso caso, e falo dialog result, quer dizer, falo para a tela assim, ó, devolve o OK para a tela de baixo. Quando você seta essa propriedade, a tela se fecha e leva para a tela de baixo essa informação aqui para ela saber que deu tudo certo. Ok? Aqui na parte da tela de pesquisar está pronto. Agora nós vamos para a tela de pedido, receber essa informação lá. Então vou fechar aqui, vou vir aqui na Solution Explorer e agora eu vou aqui na de pedido, cadastrar. Já vou direto lá no código C#. Aliás, podemos ir no visual e clicar no botão. Então vou clicar 2 vezes nele. Então aqui nesse botão de emitente, quando ele pesquisar na outra tela que ele voltar para cá, eu vou exibir nessa caixa de texto aqui a filial que ele selecionou e vou deixar essa informação salva. E também já vou mostrar para vocês o botão deletar aqui para limpar essa caixa de texto. Então vamos lá. Clica 2 vezes nesse botão aqui, botão de 3 pontinhos que já tem uma implementação nossa. A gente fez uma implementação simples, olha lá. Nós simplesmente instanciamos o form e chamamos ele, porque a gente já está visualizando ele lá. Então, a gente vai ajustar essa parte aqui. Primeiro passo, antes de ajustar aqui, nós vamos receber uma filial da outra tela, que é a filial selecionada na outra tela. Então, vou lá no começo dessa
dessa classe, dessa tela, e vou criar uma variável lá para mim poder jogar essa informação lá. Então, ó, vem aqui no começo da classe de cadastrar, vamos declarar ela aqui para ela ficar disponível para a classe. Então, filial, ó, vou escrever filial certinho, ó, ela ainda não existe. Ó, se eu clicar aqui no cantinho aqui, ela abre para mim, ó, quero usar o objeto transferência. Então ela vai colocar aqui, ó, using objeto transferência e liberou a filial para mim. Quer dizer que ela está usando os objetos de transferência igual eu mostrei nas aulas anteriores. Adicionei referência aqui para usar essa classe nossa. Então a filial, eu vou chamar de filial. Só isso, que é a filial selecionada aqui. Ou posso colocar aqui filial emitente para ficar melhor. Filial emitente. Para a gente saber que é o nosso emitente lá em cima, tá? Então por que eu coloquei aqui no começo? Para ela não ficar dentro de nenhum método, porque ela vai ser consultada nessa aula de hoje, só que ela vai ser utilizada na hora de finalizar o pedido lá para usar as informações para mandar para o banco de dados. Então, ou de inserir algum item, então deixar ela aqui em cima para qualquer lugar a gente conseguir usar ela dentro dessa classe aqui, desse formulário. Aí vamos lá. Então aqui, ó, vamos modificar então o nosso clique aqui, o clique do botão de emitente. Então eu instanciei o formulário e eu chamei ele. Aqui onde eu chamei ele, eu preciso saber o resultado, se o usuário apertou cancelar ou se ele apertou o OK lá na tela, selecionar. Então eu vou pegar o resultado aqui, ó. Então dialog result, resultado é igual à informação que vai vir da tela. Com o resultado em mãos, eu consigo agora fazer a verificação. Ó. Se o resultado que veio da outra tela for igual, 2 igual, lá ele já sugere para a gente conseguir comparar já com o enum, né, que já tem pronto. Então se ele for igual a OK, quer dizer que o usuário selecionou, então eu vou fazer a ação aqui. Se ele não for OK, quer dizer que o usuário apertou cancelar lá, ele volta o cancelar aqui. Tá? Então só vou entrar aqui se o usuário realmente selecionou e apertou o OK lá dentro da outra tela. Se ele fez isso, o que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui nessa caixa de texto aqui e vou jogar o nome da filial aqui dentro, que é o primeiro passo. E o segundo passo eu vou colocar a filial que veio lá da outra tela aqui nessa variável, aqui nesse objeto nosso, para a gente ter essa informação dentro da tela de pedido. Então, o primeiro passo, txt emitente, ponto texto dele, que em inglês é text, vai receber o quê? Ó, essa tela aqui, ó, que é a tela que a gente chamou, está dentro dessa tela aqui. O usuário entrou lá dentro dela e selecionou lá. Então, essa tela, ponto, aquela propriedade que a gente colocou lá, filial selecionada, ó, que é a propriedade pública que nós criamos lá dentro dessa tela aí. Tá certo? Só que ela está dando erro por quê? Porque o text é um texto, é uma string. Então, eu tenho que pegar alguma coisa string aqui. Então, dentro da filial, eu vou pegar a pessoa e vou pegar o nome dela, que é uma string. Olha lá, ele jogou para mim ali dentro o nome da pessoa. Essa é a primeira parte. A segunda parte, lá em cima na filial emitente, eu vou colocar esse objeto aqui, ó, que é a filial selecionada, para mim ter essa informação aqui nessa tela. Deixa guardadinha. Por quê? Porque o Garbage Collection de repente vai lá e destrói essa tela, que é a tela que a gente selecionou. Depois de um tempo ele destrói. Então você pega o objeto que estava dentro dela e coloca um objeto nessa tela aqui, e aí você tem essa informação aqui guardada dentro da filial emitente. Então tá pronto, pessoal. Vamos executar para ver como que ficou o resultado. Vou salvar e vou executar. Então venda, pedido. Cliquei nos 3 pontos. O cancelar, ó, quando eu apertar ele só vai fechar a tela. Olha lá, funcionou. Aquele diálogo result cancel que nós colocamos nele, ó, ele só fecha a tela e devolve cancelar para essa de baixo, ela não faz nada. Se eu selecionar uma filial, vou pesquisar, ó, já vem a linha inteira selecionada, que é aquele full ou select que a gente viu. E aí, como só tem um registro, não dá para mostrar, mas se tivesse vários na próxima aula eu coloco mais. Você vê que ele não deixa selecionar múltiplas. Se a gente segurar o Ctrl, ele não deixa clicar. Vai ser sempre uma, que é aquele full row selection e múltipla seleção, a gente colocou false. Ok? A hora que eu apertar o selecionar, então, ele vai pegar essa informação, colocar numa variávelzinha aqui por trás da tela que é pública e vai fechar, devolvendo OK para essa tela de baixo aqui. Então, essa aqui vai falar assim, ok, pode pegar a informação. Essa tela vem aqui dentro, pega aquela filial, pega esse nome aqui, ó, filial 1, e joga na caixa de texto e salva o resto no objeto. Então vamos ver se deu certo. Ó, selecionar, olha lá que legal. Salvou aqui o nome e já guardou lá a informaçãozinha dentro da tela.
Tá? Agora, para finalizar essa aula de hoje, eu vou vir e vou limpar essa caixa de texto aqui. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai implementar o botão Delete aqui. Quando o usuário apertar o Delete aqui, ele vai limpar essa caixa de texto para a gente e vai limpar o objeto por trás também. Tá? Então, vamos fechar. Então, vou voltar aqui no design da tela. Vou vir aqui no design da tela de pedido. Vamos implementar então essa caixa de texto aqui, ó. Existe uma propriedade que chama keydown, apertar a tecla. Nós vamos implementar ela. Então nós vamos implementar quando a tecla apertada for o delete, a gente limpa esse campo e o objeto por trás da tela também. Então vamos em propriedades, ó, botão direito, properties, para abrir aqui a janela de propriedades. E aqui nas propriedades, ó, nós estamos aqui nas propriedades. Vamos clicar no rainho aqui do lado que são os eventos. Ó. Vou clicar aqui no raio. Os eventos. Dentro dos eventos dessa caixa de texto, nós vamos procurar esse aqui, ó, keydown, que é apertar a tecla, apertar uma tecla. E aí clica duas vezes em cima dele. Ó. Ele já veio aqui para o C# de novo, ó, voltou aqui para o meu códigozinho C#. Logo embaixo do clique que a gente acabou de implementar aqui, ó, aqui está o evento clique do emitente, ele jogou embaixo aqui. Então, keydown. O que a gente faz, pessoal? Esse cara aqui, ó, é a tecla que foi apertada. Esse Ezinho guarda as informações da tecla que foi apertada. Então a gente vai falar assim, ó, se aqui dentro dele estiver falando que foi apertado o delete, então eu limpo essa caixa de texto aqui que eu setei no outro campo e limpo o objeto filial emitente, ok? Então vamos lá, se esse E aqui, ponto keycode, for igual, keycode, ó, E ponto keycode for igual aos keys, ó, já é um enumerador, então ele já traz para você as sugestões, ó. Tem todas as teclas aqui, ó, tá? Aí já veio até na delete aqui, que normalmente é ela que eu uso aqui. Então se for a delete, se o usuário apertou o delete, eu vou fazer o seguinte, a caixa de texto de emitente.clear, que eu quero limpar ela. E essa propriedade filial aqui, que é essa que a gente criou aqui no topo, ó, eu quero que joga nulo nela para mim saber que ela está vazia. A filial emitente é igual. Feito isso, pessoal, terminamos aqui essa parte. Vamos testar aqui, vou executar para mostrar para vocês. Vendas, pedido, emitente, pesquisar, já trouxe, selecionar, jogou aqui. Cliquei em cima, apertei o delete, ele apaga e limpa o objeto. Legal, né? Olha o vínculo, abri outra tela, pesquisei, selecionou, selecionei, jogou aqui, está feito o vínculo. Legal, pessoal? Mesmo conceito, nós vamos fazer agora com o destinatário, exatamente o mesmo conceito. Eu vou mostrar de novo que nós vamos criar as classes lá de negócio de destinatário, que o destinatário é o cliente. E o produto, mesmo conceito também, ó, esse mesmo conceito, tá? Então, os três botões são exatamente o mesmo conceito. E aí, quando a gente chegar no inserir aqui, que a gente vai pegar todas essas três informações que estão armazenadas já por trás dessa tela e vamos jogar elas dentro do banco de dados, ok? Próxima aula, então, a gente volta aqui para a tela de pedido e vamos começar a implementação da tela de pesquisar destinatário.